a questão do horário, mas eu vou ser bastante objetivo. O texto que nós lemos, irmãos, em Lucas, no capítulo de número 21 e o versículo de número 25, o Senhor Jesus Cristo está falando a respeito dos sinais da sua vinda. E o que nós devemos ter em mente a respeito desses sinais, eu li no manual da Escola Bíblica dos Obreiros, no ano de 2003 e 2009, matérias ministradas pelo pastor Wagner, aqui na Escola Bíblica de Obreiros, que a segunda vinda de Jesus, ela está dividida em duas fases. A primeira fase é a fase visível, que é o arrebatamento da igreja, em que o Senhor Jesus virá para a igreja. A segunda fase é visível, em que o Senhor virá com a igreja que já foi arrebatada depois das bodas do Cordeiro, para intervir na batalha do Armagedon, para livrar a Israel e para estabelecer o seu reino aqui na terra. E com essa primeira informação, eu quero dizer aos nossos irmãos surdos, que embora não possam ouvir a minha voz, mas possam receber a mensagem através das libras. Mas pelo menos duas coisas a vossa surdez não impedirá de ouvi-los. Primeiro, é a trombeta que soará para arrebatar a igreja. E em segundo lugar, a voz de Jesus Cristo dizendo: vinde benditos de meu Pai, e possui o reino que vos está preparado por herança antes da fundação do mundo. Glórias a Deus. Essa é a nossa expectativa. E o Senhor Jesus está falando de sinais da sua vinda, e Ele está diretamente referindo-se a Israel, porque os evangelhos não falam diretamente a respeito do arrebatamento da igreja, não usam expressões como arrebatamento, não se referem diretamente à igreja, mas Jesus está se referindo especificamente ao seu retorno para o livramento dos judeus. Mas todas essas coisas, dentro de uma visão geral, estão relacionadas ao fim dos tempos, estão relacionadas às últimas coisas, e o arrebatamento está dividido por apenas 7 anos do retorno visível do Senhor Jesus Cristo. Então todos esses sinais estão relacionados a esse último tempo, e todos eles servem de alerta para que nós mantenhamos viva esta esperança, a esperança do retorno do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro sinal que eu quero falar aqui nessa noite, embora existam inúmeros sinais, eu quero simplesmente falar sobre 3 sinais aqui nessa noite. E o primeiro sinal está relacionado à nação de Israel, em 3 fases. Primeiro, em Isaías, no capítulo de número 66, o versículo de número 8, o profeta disse na sua expressão, falando, profetizando as palavras que Deus havia lhe dado, dizendo: poderia nascer uma nação em um só dia. Esta palavra, essa profecia, cumpriu-se no dia 15 de maio de 1948, quando a nação de Israel foi reconhecida como Estado novamente, foi reconhecida como nação novamente. E isto é um milagre, porque dentro da história política das nações, nenhuma nação sobreviveu tantos anos sem pátria, sem ter o seu Estado formado e reconhecido. Todas as nações que foram destruídas e que perderam a sua posição de Estado, a sua posição de nação, todas essas raças sumiram, desapareceram, se diluíram, se misturaram e nunca mais se levantaram. Mas Israel é a menina dos olhos de Deus, e Deus, de uma maneira extraordinária e sobrenatural, tem preservado a nação de Israel na terra, para deixá-la como referência e como sinal, e para alertar a igreja de que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas, e de que breve Ele retornará para arrebatar a sua igreja. Glórias a Deus. E no que diz respeito ao renascimento de Israel, eu louvo a Deus pela vida de Oswaldo Aranha, um brasileiro que teve um papel muito importante no renascimento de Israel. Em segundo lugar, o retorno dos judeus para a sua terra.
quando era acompanhado pela mídia, os judeus retornando para a sua terra, principalmente da terra do norte, que é a Rússia, milhares de judeus russos retornando para a sua terra, desembarcando no aeroporto de Tel Aviv, todos aqueles judeus que retornavam para a sua terra, cada um que pisava em solo israelita, era Deus anunciando para esta geração, que breve ele virá para buscar o sinal bastante declaração, a derradeira geração, a geração do arrebatamento, porque ele falou a respeito desses sinais, de quando essas coisas começassem a acontecer, estaria próximo a nossa redenção, estaria próximo o reino de Deus, estaria próximo do Filho do Homem aparecer. Glórias ao nome de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, o mais impactante a respeito do renascimento de Israel, é a independência de Jerusalém, que está dentro do contexto do tema desta festividade. O versículo de número 24 de Lucas, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que até que se cumpra o tempo dos gentios, Jerusalém será pisada por eles. Note a expressão, tempo dos gentios. O tempo dos gentios tem início no ano 586 a.C., ou desde o aparecimento, o surgimento da Babilônia como potência mundial, inicia-se o período dos gentios. O período dos gentios está esboçado na visão que Deus deu ao rei Nabucodonosor, de uma grande estátua, falando a respeito de uma sucessão de reinos. Os povos das outras nações estariam no governo mundial, iniciando pela Babilônia, em seguida pelo reino Medo-Persa, em seguida pela Grécia, e depois por Roma. E no tempo de Roma, cumpriu-se as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está registrada dentro desse mesmo contexto, capítulo 21, em que o Senhor Jesus Cristo fala a respeito de Jerusalém, que Jerusalém seria sitiada, que o seu templo seria destruído. Cumpriu-se no ano 70 depois de Cristo. O general Tito de Roma invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o seu templo. Então, desde que Jerusalém perdeu a sua pátria, perdeu o seu domínio, Jerusalém se tornou a ser pisada pelos gentios, estava sempre no domínio de outras nações. Ora o Egito querendo governar, ora a Inglaterra com os seus interesses políticos defendendo, ora os Estados Unidos defendendo, mas sempre sob o poder das outras nações. Até que no ano de 1967 aconteceu uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias, quando o Egito, junto com o conjunto de nações árabes, tramou uma grande guerra, uma grande investida contra Jerusalém, para tomar de vez a Jerusalém dos judeus, para tomar completamente Jerusalém e pegar aquele espaço, aquela faixa de terra, a Jerusalém histórica que pertencia aos judeus, e agrupar dentro do seu domínio. Mas a informação dos egípcios vazou, chegou ao conhecimento da força aérea israelense, e não deu nem tempo dos egípcios saírem do seu lugar, da sua base, porque as naves de Israel se levantaram contra o Egito. E aqui eu ouvi no meu professor de hebraico, Marcos Cordeiro, estava contando o relato, o registro de um dos membros das Forças Armadas de Israel, que quando o responsável máximo pela Força Aérea de Israel na Guerra dos 6 Dias, quando Israel decolou com as suas naves, outras naves decolaram junto com eles, naves as quais o exército israelita desconhecia, mas ele perguntou ao seu subalterno, ao seu encarregado, quem são essas naves? Ele respondeu dizendo, ignoro, eu desconheço, Senhor, não sei que naves são essas. Abriu o canal geral para todas as naves e perguntou, quem são vocês? São americanos? E respondeu o responsável pelas outras naves, nós não somos americanos, viemos para fazer
Israel vencer a guerra. No ano de 1967 e 68, os anos seguintes, foram os anos em que as revistas de ufologia e de OVNIs mais venderam, porque os satélites, todos os radares das regiões atmosféricas da Terra foram disparados, e a toda hora objetos voadores não identificados estavam passando pela nossa atmosfera, entrando no nosso planeta. Eles não entendiam o que estava acontecendo e diziam: os extraterrestres estão invadindo a nossa Terra. Mas na realidade era Deus mandando reforço celestial para dar vitória ao seu povo. No ano de 1967, o Senhor Deus deu vitória a Israel. Foi esmagadora a vitória dos israelitas. O exército inimigo do Egito e as outras nações eram 10 vezes mais fortes, eram 10 vezes mais poderosos que os israelitas. Eu não estou falando para você, irmão, de uma história de ficção científica. Eu estou falando de realidade. Eu estou falando de relatos jornalísticos que estão na mídia, na internet, em qualquer banco de dados de informações. E você for buscar, você vai encontrar essas informações que eu estou passando para você. A vitória dos israelitas foi esmagadora. Israel era menor, mas o nosso Deus é maior. Ele deu vitória ao seu povo, deu a independência a Jerusalém, para dizer que se acabou o tempo dos gentios, e em breve a pedra que foi cortada sem a ajuda de mão, o reino do nosso Deus, o reino do nosso Cristo, será estabelecido na terra. Glórias a Deus. Isso torna bastante claro e enfático para nós que de fato nós somos a última geração, que de fato nós somos a geração do arrebatamento. Não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Até que se cumpra o tempo dos gentios, Jerusalém será pisada por eles. Se Jerusalém é independente, então é o maior sinal de que nós somos a última geração, e que a qualquer momento esta igreja será arrebatada da terra. Esse planeta vai entrar em caos completo, mas nós passaremos pelo tribunal de Cristo, receberemos a nossa recompensa, o nosso galardão, e nos assentaremos à mesa da festa de casamento, das bodas do Cordeiro, da união da noiva com o noivo. Estaremos com o Senhor nessa grandiosa festa. Quantos têm essa esperança podem glorificar o nome de Jesus Cristo nessa noite. Glórias a Deus. E em segundo lugar, o sinal que mais diz respeito ao versículo especificamente que é colocado como tema para essa festividade, a respeito dos terremotos. A Bíblia Sagrada registra pelo menos 33 exemplos de como Deus usou o terremoto para chamar a atenção do ser humano. Existe um método para quem usa o Messenger, que quando você quer chamar a atenção de alguma pessoa, e o chamar a atenção daquele trimelique na tela, porque está chamando a atenção daquela outra pessoa, quando você chama alguém no Messenger para conversar, daquele trimelique na tela, da mesma forma é Deus lá de cima. Quando um abalo sísmico, quando um terremoto acontece na terra, é Deus chamando a atenção dos seres humanos para Ele dizendo: eu quero falar com vocês, eu quero comunicar a minha mensagem, e não somente para os incrédulos, para os ignorantes, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, mas para nós como igreja despertarmos e acordarmos e entendermos que nós estamos no tempo do fim. Glórias a Deus. Inúmeros terremotos aconteceram dentro da Bíblia Sagrada. No Monte Sinai, o monte tremeu para que Deus desse as tábuas da revelação para Moisés. Lá no Monte Calvário, estremeceu-se um monte, e o véu do templo foi rasgado do alto a baixo. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, um terremoto rolou a pedra que estava sobre o seu túmulo, e ele saiu daquele túmulo ressurreto. Glórias a Deus. São sinais que Deus deu, e nos dias em que nós estamos vivendo, quando nós vamos analisar na história desde o ano de 1900, e você pega todos os terremotos antes de 1900, para esta última geração, todos
os terremotos de pelo menos 100 anos não se comparam a esses quase 8, 10 mil anos de história de humanidade. Não se compara, os números são infinitamente maiores nesses últimos dias. Por quê? Porque de fato nós somos a última geração. E o Senhor Jesus Cristo foi claro em dizer que haveria terremotos antes do seu grandioso retorno. Haveria grandes temores, as nações estariam em perplexidade por causa do bramido do mar e das suas ondas, irmãos. A Bíblia é clara, a Bíblia é específica, e isso não está para se cumprir, isso está se cumprindo diante dos nossos olhos. No ano de 2004, uma das maiores tragédias que teve repercussão mundial, que abalou a opinião pública, na ilha de Sumatra, na Indonésia, foram 230 mil pessoas que foram destruídas, que morreram por causa de um tsunami de ondas de cerca de 10 metros de altura, 9 graus o tremor na escala Richter, abalando aquela região. Milhares morreram. No ano de 2005, próximo de Sumatra novamente, mais um terremoto, mais 1.500 pessoas morrem. No ano de 2007, outros terremotos, 2008, 2009, 2010, 2011. Irmãos, o que falar de acordo com o que aconteceu lá no Haiti? 100 mil pessoas mortas por causa daquele terremoto. O que se falar do que aconteceu no Peru, a cidade toda, ou melhor, o que aconteceu no Chile, a cidade toda foi sacudida. A capital Santiago, 80% da nação foi abalada pelo terremoto. E por último, já se completou um ano do terremoto do Japão, acompanhado de tsunami, que nós acompanhamos com os nossos olhos através dos meios de comunicação que está acontecendo. Tudo isso, irmãos, é a declaração da palavra de Deus, é o cumprimento da palavra de Deus, para nós despertarmos e entendermos que nós somos de fato a geração do arrebatamento. Glórias a Deus. E para nós encerrarmos, irmãos, não basta simplesmente nós estarmos informados a respeito dessas informações terríveis. Não basta nós estarmos simplesmente informados que de fato isso é o cumprimento da palavra de Deus. Mas qual é a postura que nós como igreja devemos tomar diante desta situação que nós estamos vivendo? Há uma promessa de Deus para esses últimos dias. Em Joel, no capítulo de número 2, o versículo 28, o profeta Joel disse: e há de ser que depois disto derramarei o meu espírito. E João, ou melhor, o apóstolo Pedro, ele vem e traz essas mesmas palavras do profeta Joel. O apóstolo Pedro se levanta em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, no versículo de número 17, e ele disse, como disse o profeta Joel: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Essa é a postura da igreja, uma postura de uma igreja que tem intimidade com Deus, que tem relacionamento com o Espírito Santo, uma igreja viva, uma igreja que tem sonho, uma igreja que tem visão, uma igreja que tem revelação, uma igreja que profetiza, uma igreja completamente envolvida pelo poder do Espírito Santo. E quando o profeta Joel falou que derramaria sobre filhos e filhas, ele estava dizendo que não haveria distinção de sexo. Quando ele disse que derramaria sobre jovens e velhos, estava dizendo que não haveria distinção de idade. Quando ele disse que derramaria sobre servos e servas, que não haveria distinção de status social. Ele vai derramar sobre o patrão, mas vai derramar sobre o empregado também. É sobre toda a carne que ele derramará do seu espírito nestes últimos dias. Basta que nós estejamos na postura de receber e dizer: Deus, eu quero
eu quero. O Salmo 81:10 diz assim, ó: abre bem a tua boca e eu te encherei. Em João no capítulo 7, versículo 37, o Senhor Jesus Cristo disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. A palavra de Deus para nós é essa nessa noite. Ante as realidades dos sinais do arrebatamento da igreja nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, Ele está disposto a derramar do poder do seu Espírito Santo para a igreja levar adiante a mensagem do reino, a mensagem da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e anunciar que Ele breve voltará debaixo do poder do Espírito Santo. Ou quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui nessa noite? Se coloquem em pé comigo para nós estarmos orando.